Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 28 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: por mais de 3 anos, Éfeso foi o centro do trabalho de Paulo. Uma florescente igreja foi estabelecida ali, e dessa cidade o evangelho se espalhou através da província da Ásia, tanto entre judeus como entre gentios. O apóstolo estivera planejando por algum tempo outra viagem missionária. Ele propôs, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Em harmonia com esse plano, enviou à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto. Mas, sentindo que a causa em Éfeso ainda requeria sua presença, decidiu permanecer até depois do Pentecostes. Logo, entretanto, ocorreu um acontecimento que apressou sua partida. Uma vez ao ano, eram realizadas em Éfeso cerimônias especiais em honra da deusa Diana. Estas atraíam grande número de pessoas de todas as partes da província. Os trabalhos de Paulo haviam produzido sobre o culto pagão um golpe de morte, em consequência do que houve uma sensível queda na assistência à festividade nacional e no entusiasmo dos adoradores. A influência dos seus ensinos alcançava muito além dos atuais conversos à fé. Tornaram-se esclarecidos bastante para perder toda a confiança em seus deuses pagãos. Existia ainda outra causa de descontentamento. Um extenso e lucrativo negócio havia se desenvolvido em Éfeso pela manufatura e venda de nichos e imagens modelados segundo o templo e a imagem de Diana. Os que estavam empenhados nessa indústria e comércio sentiram que seus lucros estavam diminuindo e foram unânimes em atribuir aos trabalhos de Paulo a prejudicial mudança. Demétrio, fabricante de nichos de prata, convocando uma reunião dos artífices, disse-lhes: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos, e não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Essas palavras despertaram as paixões do povo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. A notícia deste discurso circulou rapidamente. Encheu-se de confusão toda a cidade. Saíram em busca de Paulo, mas o apóstolo não foi encontrado. Seus irmãos, recebendo um aviso de perigo, tinham-no levado às pressas para fora do lugar. Anjos de Deus haviam sido enviados para guardar o apóstolo. Não conseguindo encontrar o alvo de sua ira, a turba apanhou a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, e com eles correram ao teatro. O local do esconderijo de Paulo não era muito distante. Esquecendo sua própria segurança, quis ir imediatamente ao teatro para falar aos amotinados.
mas não lhe permitiram os discípulos. Gaio e Aristarco não eram a presa que o povo buscava. Nenhum dano sério os ameaçava. Mas, se a face do apóstolo fosse vista, despertaria desde logo as piores paixões da turma, e não haveria a menor possibilidade humana de salvação para a sua vida. O tumulto no teatro crescia continuamente. Então, o escrivão da cidade chamou a atenção da turma e, em função de seu ofício, conseguiu que o ouvissem. Mostrando-lhes que não havia causa para aquele tumulto, apelou-lhes a razão. Varões Efésios, disse, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam de vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E, tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Demétrio e seus colegas de ofício viram que o negócio de fabricação de imagens estava em perigo por causa do ensino e disseminação do Evangelho. A renda dos sacerdotes pagãos e dos artífices estava em risco. Essa era a razão por que levantaram em terrível oposição contra Paulo. Deus despertara um grande magistrado para defender o seu apóstolo e fazer calar a turma. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus por ter sido a sua vida preservada. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou os discípulos a si e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. O trabalho de Paulo em Éfeso estava concluído. Seu ministério ali tinha sido uma época de incessante labor, de muitas provas e profunda angústia. Ser cristão hoje é fácil. Não nos custa muita coisa ser discípulos de Jesus. Fazer parte do cristianismo até certo ponto hoje está na moda, mas nem sempre foi assim. Quando olhamos para o ministério dos apóstolos, especialmente o que Paulo enfrentou ao estar em suas viagens proclamando a Jesus Cristo, nós entendemos o que significa seguir a Jesus. Paulo dedicou todo o seu entusiasmo, todas as suas energias, todas as suas forças ao chamado de Deus. E enquanto ele atuava intensamente, o diabo também trabalhava sem descansar, colocando oposição contra o apóstolo, fazendo com que pessoas se levantassem contra a sua pregação e colocando em risco a sua vida. Alguns o inimigo convenceu por convicção, por suas tradições, por seu apego à idolatria. Outros, Satanás convenceu pelo amor ao lucro e pelo medo de perderem os seus ganhos. Mas não importa qual a razão, a verdade é que de todas as formas o diabo colocou pessoas contra os pregadores do Evangelho e fez de tudo para que a sua vida fosse ceifada. Mas se bem que Paulo e os seus companheiros enfrentassem oposição, não o faziam sozinhos. Deus havia prometido a sua bênção sobre eles. Jesus havia dito que deveria acompanhá-los todos os dias, até a consumação dos séculos. E os céus não abandonou a Paulo e seus companheiros, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando tudo parecia sombrio e perdido, Deus fez surgir, mesmo entre os pagãos, pessoas de bom senso que se levantaram
para defender o apóstolo e, através da sua atuação, evitar que a sua vida fosse tirada. Da mesma maneira que Deus cuidou de Paulo e seus companheiros do passado, Ele cuida de nós ainda hoje. Se somos chamados a enfrentar oposição e dificuldades por amor a Jesus Cristo, podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Deus nos acompanha. Ele envia os seus anjos. Ele abre as portas. Ele fecha a boca dos leões. Ele impede a atuação dos inimigos. Ele atua de tal maneira que a nossa vida seja guardada como preciosa em suas mãos. Então, não precisamos temer as dificuldades que porventura se levantem contra nós ao testemunharmos de Jesus Cristo. Mas a verdade, queridos, é que quer enxerguemos ou não, quer aceitemos ou não, estamos envolvidos dentro de uma guerra espiritual. De todas as formas, o mal contende contra o bem. Satanás trabalha para afastar as pessoas de Deus, sabendo que tem pouco tempo. Ele quer de todos os modos impedir que as pessoas aceitem a Cristo e que a sua obra prospere. Precisamos estar, nesses tempos tão difíceis, guardados pela mão de Deus e revestidos pelo seu poder. Mas enquanto o mal tenta realizar a sua obra, Cristo faz prosperar a sua causa e corações vão sendo alcançados para a honra e glória do nome de Jesus. Nem todo o poder do inferno é capaz de impedir que a causa de Cristo seja bem-sucedida. A vitória do Evangelho é certa. Deus a prometeu. Nada poderá detê-la. Não será sem lutas, sem sacrifício, mas a causa de Cristo prevalecerá. Às vezes, a luta parece demorada demais, mas ela não está perdida. Deus ainda está à frente. E Deus ainda comanda, dirige e abençoa a sua igreja. Nós não precisamos temer quanto ao futuro da mesma. Quando relembramos a história, às vezes nos parece que o passado foi estranho demais, que as pessoas eram supersticiosas demais ali, eram muito apegados ao paganismo e às coisas do mal naquela época, e que hoje vivemos tempos novos, tempos de mais abertura. Nos enganamos, no entanto. Hoje, as pessoas são as mesmas que eram no passado. E sempre que os seus interesses são colocados em xeque, as pessoas se levantam e se unem com as forças do mal para contender contra Deus e a sua palavra. Sempre que o reino de Satanás é ameaçado, ele se coloca contra a igreja e contra os filhos de Deus. A perseguição não está restrita ao passado. Ela vai reacender novamente. Assim como Paulo e seus companheiros foram acusados de perturbador da paz social, os filhos de Deus serão em breve acusados de causadores do caos do mundo, das tragédias que se abatem sobre a terra. A profecia nos diz que haverá, inclusive, um decreto de morte que penderá sobre a cabeça daqueles que estão do lado de Jesus. O mal não se conforma em ceder espaço para Jesus Cristo e se levanta ferozmente contra a proclamação do Evangelho de Deus. Precisamos mais do que nunca estarmos fortalecidos na palavra de Deus. Paulo não tinha medo no seu coração a despeito de todas as provações, porque ele sabia em quem ele confiava. Ele mantinha comunhão com Jesus Cristo, e a presença de Cristo na sua vida lhe dava a força necessária para ser vitorioso na proclamação da graça de Jesus. Assim também, nos tempos que estão à nossa frente, só vencerão aqueles que estiverem em plena comunhão com Jesus. A presença de Cristo
no nosso coração é que nos dará a força necessária para vencermos os poderes das trevas. Hoje, mais do que nunca, devemos compreender que a nossa passagem por esse mundo é temporária. Paulo não era habitante de Éfeso. Ele era apenas peregrino e forasteiro lá. Nós aqui também não pertencemos a essa realidade. Nós somos apenas peregrinos e forasteiros nessa terra. Aqui não é o nosso lugar de destino. Não coloquemos o nosso coração, não coloquemos as nossas simpatias, não coloquemos os nossos interesses nas coisas desta vida. Tudo o que existe aqui é passageiro. As nossas prioridades devem estar centradas na vontade de Deus e no seu reino. Nós somos cidadãos de uma pátria superior, de uma cidade que Jesus está preparando para nós lá no céu. Então, não percamos de vista aquilo que Deus está fazendo para nós pelas coisas desta vida. Não espere encontrar aqui nesse mundo justiça, apoio, aceitação. O mundo que não aceitou Jesus não vai aceitar também os discípulos de Jesus. E firmes na palavra de Deus, nós possamos permanecer junto dele, tendo a convicção de que, a despeito de todas as provações que possam nos acontecer, Deus está conosco. Ele cuida de nós e a nossa vida está segura nas suas mãos. Nada poderá nos separar dele e impedir que os seus desígnios se cumpram em nossa vida. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.